para receber este dom. Queremos ou não queremos? Queremos experimentar a alegria desta primeira comunidade cristã, sim ou não? Sim. Vocês sabem que o sonho de todas as épocas, de todas as ideologias políticas e sociais, foi sempre este. Vocês pensam que Marx, quando pensou no marxismo, se inspirou a este trecho. Gandhi, que levou em frente toda a revolução da libertação da Índia, dizia: eu seria cristão se os cristãos vivessem na palavra. Mas é impossível, sim. Cabe a nós mostrar ao mundo este milagre. Lembrem-se que o mundo se converterá não por causa de carismáticos espalhados, isolados, mas por causa de comunidades carismáticas. Por isso eu sempre quero pregar junto com outro. Sempre quando saio junto com outros, porque eu sei que não tenho que mostrar a mim mesmo. É a unidade, mesmo que o meu irmão possa até não falar, ou eu possa não falar, e fale só Padre Antonello, a unidade que temos entre nós contém a presença do Senhor. Esta presença que as pessoas procuram. Não procuram Padre Henrique, não procuram Padre Antonello, procuram o Senhor presente. Que maravilha é evangelizar como comunidade, sair em dois, em três, unidos, um só coração, uma só alma, um só pensamento, prontos a dar a vida um para o outro, prontos a completar o outro, ou acolher o outro naquilo que me completa, pronto a viver o perdão recíproco contínuo como milagre da presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. E fazer resplandecer este brilho do amor de Deus. Onde 2 ou 3 estão unidos, em nome de Jesus, eu estarei no meio deles. E tudo o que eles pedirem no meu nome, o Pai irá fazê-lo. Quanto mais unidos, mais experimentaremos o poder dos carismas, as curas e as libertações. Porque para os crentes é revelado o mistério da comunhão trinitária que na comunidade se manifesta. E para os crentes, como fala Marcos no capítulo 16, é reservado o mistério da autoridade de curar e libertar, e de sair livres de todos os venenos deste mundo, de toda picada de serpentes venenosa, pela fé em Cristo Jesus, nos carismas que o Senhor nos envia a exercer. Mas o primeiro carisma é sempre a palavra. Ide, pregai o Evangelho. Não com os lábios, com a vida. Mostrai que a palavra de Deus é viva, eficaz. É corta até o íntimo, até o ponto de juntura do ser humano. Esta palavra gera a comunidade. Tem 4 pilares que nos permitem de viver este pedacinho do céu. Uma vez veio uma mulher muito pobre, Dona Maria, veio trazer arroz, e chorando dizia: quando venho aqui, me parece de pisar no céu. Porque os irmãos, quando estamos unidos, percebem esta presença. No ano passado, quando o pastor Silvestre foi acusado pela igreja dele, porque frequentava a comunidade, ele trouxe aqui um dos acusadores. Na hora do processo, este acusador disse: eu fui, eu vi, e digo a verdade, naquele lugar eu senti a presença de Deus vivo, mesmo que tenha imagens que para nós é idolatria, mas senti a presença de Deus vivo muito mais do que estou sentindo agora aqui na nossa igreja. Era acusador, mas não há homem que não busque a presença viva, que no amor recíproco se manifesta. Este milagre é possível. Diga para o outro: eu quero fazer o céu com você. Eu quero fazer o céu acontecer aqui. Fazer acontecer o céu em Alfenas, onde nós estamos sentindo o cheiro de paraíso ainda não. Em Belo Horizonte, onde ainda o paraíso está meio distante.
Mas vamos ver então como fazer isso. São 4 pilares que a palavra de Deus coloca. Primeiro pilar, vamos ver o texto. Eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. O primeiro pilar que edifica a comunidade é a palavra de Deus. Eram nascidos ao ensinamento dos apóstolos. Segundo, a comunhão fraterna. E aqui explica no versículo 44, que significa: todos que tinham abraçado a fé reuniram-se e punham tudo em comum. Viviam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos segundo a necessidade de cada um. A comunhão fraterna. Se vocês olham no trecho do capítulo 4, versículo 32, a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. A comunhão fraterna, ter um só coração, uma só alma. Esta associação entre coração e alma só se dá na Bíblia no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma. E aqui, na descrição da comunidade cristã, quer dizer, aquilo que fala São João: eu não posso amar a Deus que não vejo, se não amo o irmão que vejo. E a síntese dos mandamentos, fala São Paulo em Romanos 12, não é amar a Deus, é amar o próximo como a mim mesmo. Nisto está toda a lei e os profetas. Por quê? Porque posso me iludir de amar a Deus. E não posso amar o irmão como a mim mesmo sem o amor de Deus. Então, concretamente, a prova da nossa fé é o amor ao irmão, a comunhão fraterna. Ter fé significa viver em Deus uma comunhão profunda com o meu irmão. Terceiro pilar. Quem individua no trecho o terceiro pilar? Vamos ver. Assim todo mundo olha o trecho, sempre com a palavra na frente dos olhos, para nos acostumar a saborear, palavra por palavra do texto sagrado. Qual é o terceiro pilar da comunidade cristã? Quem encontra? A fração do pão. É a Eucaristia que forma a igreja. E aqui está escrito no versículo 46, explicando: dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Na época, a Eucaristia era celebrada nas casas, tomando alimento com alegria, que bonito, com alegria e simplicidade de coração. Muito gostoso, quando se sente na comunidade rir na mesa, brincar. Porque lembrem-se que a Eucaristia não se reduz à missa. Um cristão celebra a Eucaristia com a vida. E todas as vezes que nos reunimos para partir o pão na mesa, estamos celebrando a continuidade da missa, assim como na adoração eucarística. Nós continuamos, fala o Papa João Paulo II, contestando alguns que diziam que não era certo adorar a Eucaristia fora da missa. Mas a missa continua na adoração. A missa também continua na partilha fraterna do pão na própria casa. Por isso a mesa é sagrada. É um lugar que não pode ser profanado por piadas sujas, por atitudes superficiais. É um momento de fraternidade, de contar piadas, sim, de rir, sim, mancadas, partilhar experiências, dar o coração e partilhar o pão com a vida. É um prolongamento da Eucaristia. Quarto pilar, qual é? A oração. E olha no versículo 47, porque explica que tipo de oração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo.
Então, esta oração é uma oração de louvor. É uma oração carismática. Olha no versículo 43. Apossava-se de todo o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. E se vocês querem, podem olhar de novo no capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Olha que bonito. O poder desse versículo 44, o temor do versículo 43, do capítulo 2, significam o quê? O poder, o temor. O que dizem biblicamente? São palavras-chave para entender um acontecimento. Quando a Bíblia fala do temor, como? 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 Fala. O que expressa o temor? Você está sugerindo, não é? Fala mais alto, Camila. O respeito, o temor diz respeito, sim. Mas quando a palavra de Deus fala de temor, fala de poder, fala da glória de Deus que habita a comunidade. São sinais da presença de Deus que desce na comunidade. Porque, como dizem os padres da igreja, a nossa unidade é como um imã que atrai a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. E quando Jesus está presente, se manifestam os prodígios e os sinais da sua presença. Por isso que no capítulo 4, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Quer dizer, testemunho é manifestar o ressuscitado presente no meio de nós. Na história de São Francisco tem um trecho muito bonito. Quando Francisco se reuniu com os seus freis, lá na mata que está embaixo de Assis, onde agora tem a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, era o lugar da Porciúncula, uma pequena casinha mais ou menos como esta, que está agora dentro da igreja. Era uma pequena igrejinha onde eles oravam e onde eles dormiam na noite, porque não tinha cama, não tinha nada. E aí se reuniram os freis e ele começou a dizer: vamos falar de Deus. Então um começou a falar, e depois outro, depois outro. De repente Jesus ressuscitado se fez presente no meio deles. E todos eles viram a presença de Jesus. E São Francisco de vez em quando tinha esta graça. Lá no lugar de Laverna, tem um pequeno altar e tem uma placa. Aqui sentou Jesus falando com Francisco. Aqui sentou. Mas veja, nós queremos tocar onde Jesus sentou. E por que não fazê-lo sentar no meio de nós? Por que não procurá-lo com este ardor vivo no meio de nós? O poder e o tremor são os sinais da presença de Deus. Vamos ver então esses 4 pilares. Forçadamente, de forma breve, porque queria falar muita coisa sobre isso, mas o tempo já está passando. O primeiro um pouco já falamos. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Estamos unidos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos une. É a palavra de Deus que torna os inimigos amigos. É a palavra de Deus que faz cair toda barreira de separação. Faço um exemplo. Quando estava no seminário, nós vivíamos a palavra com alguns seminaristas e procurávamos a presença de Deus. E tinha perseguições, alguns não gostavam muito disso. Tinha um cara que sempre, quando passava perto de mim, me dava um beliscão para me irritar. E este cara realmente me irritava. Porque sempre havia frase,
daquela, sabe, de seminaristas que cortam de malícia, de desprezo, só porque nós orávamos em vez de ir nos filmes pornográficos. Só porque íamos na capela em vez de ir ver a televisão até 2 horas de madrugada. E aí, com esses amigos, nos reuníamos, vivíamos a palavra. E um dia pegamos a palavra de Mateus 5,40. Se alguém te pedir a túnica, você dá também o manto. Aquele dia, eu estava lendo o jornal, na sala, tinha uma sala das revistas, da televisão, com as revistas também numa mesa grande. Estava lendo o jornal. E se aproxima este cara, se coloca do meu lado e começa a me empurrar. E sempre quando eu lia o jornal, eu estava lendo, por exemplo, a página, estava eu lendo o jornal, ele chegava e virava a página. Porque ele tinha já terminado de ler. Uma raiva, um nervoso cada vez. Aquele dia, eu me lembrei da palavra. Se um te pede a túnica, você dá também o manto. Ou se te pede o manto, dá também a túnica. Aí ele se aproximou e pensei, agora vai me virar a página. Eu já começava a ficar nervoso. Eu pensei, não, vou precedê-lo. Fiquei olhando para os olhos dele. Quando ele chegava no fim da página, eu virava para ele. Né? O que custa amar? Nada, é só questão de uma escolha. Se você não escolhe, é um peso terrível. Mas se você escolhe, é uma alegria imensa. Entende? Quando terminou de ler o jornal, ele me olhou e se comoveu. E me disse, Henrique, sabe, eu estou aqui no seminário, mas não tenho amigos. Na verdade, ele era de crica, se fala em italiano, daqueles que ficam no grupo, como se fala em português? Cri-cri, não cri-cri é diferente. Daqueles que gostam de ficar junto com os outros, que fazem grupinhos. Panelinha, é isso. Ele tinha a sua panelinha. Tomavam whisky. De vez em quando ia eu também para tomar um whiskinho com eles, para tentar de fazer amizade. Tomavam café, também ia de vez em quando no quarto onde se reunia, porque o seminarista tinha cafeteira, barzinho, tudo, em cada quarto tinha tudo, né? Essa é a vida do seminário. Entrava, tomava com eles, mas eles se reuniam para tirar sarro dos superiores, para contar piadas sujas, para falar mal de nós, sobretudo, para nos controlar onde nos encontrávamos, e assim por diante. E ele me disse, sabe, eu não tenho amigos. E começou a contar-me a sua história. E naquele dia, eu chorei junto com ele. A partir daquele dia, ele se tornou o meu melhor, eu me tornei para ele o seu maior amigo. E quando tinha um problema, uma crise, sempre me procurava. É a palavra que cria a unidade, não é a simpatia. E quando nós vivemos em Cristo, descobrimos que, atentos, os nossos inimigos, entre aspas, são os nossos maiores benfeitores. São aqueles que nos ensinam a amar. São como uma academia. Quando você vai na academia, não tem aquelas ferramentas. E dói, não? Não dói. O músculo, tudo dói. Aquelas ferramentas duras. Dói. O teu irmão, aquele mais duro, é aquele que mais te faz exercer os músculos do amor. Você virá um esbelto na caridade. E de repente você descobre que o teu inimigo é aquele presente que Deus te colocou na comunidade para aprender a amar com o amor de Deus que ama o pecador.
Porque se vocês amam aqueles que vos amam, que mérito tem? Não fazem assim também os pagãos? Mas nisto consiste o amor de Deus. Ele mandou o seu Filho enquanto éramos pecadores. Este amor, que é a misericórdia, só pode ser vivido pela palavra, porque a comunidade é um lugar de pecadores. Depois retomaremos isso. Então, se nós não tivermos um amor pela palavra, nunca nos amaremos. Nunca poderá subsistir uma comunidade cristã. E nunca aprenderemos a amar de verdade. Ficaremos pessoas sentimentalistas. O meu amiguinho, a minha amiguinha, oh, como gosto de você, oh, minha flor, oh, minha estrela, oh, minha aqui, oh, minha nada! Na comunidade ninguém possui ninguém. Somos pobres e despojados. E amamos aquele que não nos ama. E perdoamos. E vivemos um milagre que é o paraíso entre nós. Está entendendo? Agora, para um segundo, faça a lista das pessoas mais antipáticas. Na folha, não mostrar para quem está do teu lado. Não seja curioso, não ficar olhando para o caderno do outro. Faça a lista das pessoas mais antipáticas. Aquelas com que você tem mais dificuldade em conviver. E a partir de hoje, você irá fazer com elas os gestos de amor que gostaria de fazer para o teu melhor amigo. E cada dia você faz um programa de ataque ao inimigo, vencendo pelo amor. Porque nós temos que destruir os inimigos, não eliminando-os, mas eliminando a inimizade. Destruir os inimigos, tornando-os os nossos melhores amigos. Vai escrevendo? Escreve, escreve. Não diga que não tem pessoas antipáticas, porque senão você é um ET, se fala, um extraterrestre. ET. Um ET. Todo mundo sente dificuldade. Escreva mesmo lá. Nomes concretos. Padre Henrique, primeiro da lista. Coloca. Não tenha medo de colocar a verdade. Não se aconselhar com o outro. Fica calado. Olha. É o teu inimigo, não é o do outro. Ele escreveu tudo. Quantos são? 52? Ele e Serena separados, cada um tem os seus inimigos, não na mesma folha. Preguiçosos. Só porque são casados aí, querem fugir da verdade. Priscila está fazendo a lista. Meu primeiro inimigo, a enxada. Segundo. Bom, eu sei que são muitos, depois continua nesta noite. Pode fazer uma vigília inteira. Segunda coluna, Gilson. A união fraterna. Vamos ver a união fraterna. Que beleza que é. Importante dessa segunda coluna é mesmo como degraus, né? Que se alicerçam apenas se existe aquele primeiro plano. Né? A gente fala coluna, mas deveria entender como um suporte que vai se alicerçando um no outro. É impossível ter a união fraterna se não tem a palavra de Deus. Se eu não vivo a palavra, se eu não faço a escolha de, neste momento, em que sou contrariado, até
justamente ou injustamente, porque nem sempre somos contrariados injustamente. Somos contrariados porque queremos, de alguma forma, que não pode ser. Se não existe essa palavra, não dá para ter a união fraterna, verdadeira. Tem a amizade, tem o coleguismo, a camaradagem, né? A truta, né? Para quem é lá do Capão Redondo. Meu truta. Mas não tem a união fraterna, né? A união verdadeiramente cristã, né? Passando dessa dimensão da palavra, uma coisa que eu acredito que pode nos ajudar a guardar isso e a viver isso, porque é essencial na nossa vida, porque senão depois eu não consigo alicerçar os outros pontos que vêm, e o primeiro nós temos que entender que essa dimensão da palavra, é que Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele vence todas as tentações. Imagina, 40 dias lá com fome, tá, todas as coisas que o demônio apresentou a ele, e ele vence usando uma resposta. O que era? Tudo o que o demônio falava para ele, ele dizia: está escrito. Graças a Deus que está escrito, porque se eu esquecer, está escrito. Ah, mas não sei aonde, mas está escrito. Eu não preciso saber onde está lá. Então, tudo que me contrariar, eu posso ter certeza que Deus já previa aquilo e já deixou escrito. Então, eu falo, não, está escrito. Se teu irmão toma a tua túnica, oferece também o manto. Então, está escrito. Tendo esta clareza, eu consigo vencer as tentações e a vida fraterna se torna possível. Sem isso, não tem... Aí depois tem uma falsidade, eu falo que estou bem com aquela pessoa, mas, na verdade, não estou vivendo de fachada. É uma escolha mesmo, porque no momento que eu vivo a palavra anula aquele sentimento de revolta que tinha dentro de mim e me permite viver verdadeiramente a vida fraterna. Tem um ponto muito importante que nos ajuda a ter essa vida fraterna, a viver essa vida fraterna, é que o sentir não é o ter. Então, às vezes, eu penso de viver a vida fraterna porque eu sinto bem com determinada pessoa. Então, eu acho que eu estou vivendo a vida fraterna. Ainda não é essa dimensão que a palavra quer nos dar, né? Mas é de ter, de fato, uma vida fraterna. E como que eu posso fazer isso, né? Então, determinadas pessoas, em determinados momentos, nós sentimos alguma dificuldade. Quem já sentiu alguma dificuldade na vida comunitária? Eu não vou falar, pode baixar a mão, não precisa levantar, né? Quem já sentiu vontade de voltar para casa? Né? Já sentiu raiva? Quem já sentiu revolta? Quem já sentiu ódio? Quem já sentiu. A vida fraterna ela se torna possível quando eu entendo essa dimensão, que sentir é uma coisa e ter é outra. Então, nós vimos ainda, voltando lá em João 2:5, que aquele que guarda a palavra, né, o amor de Deus nele é realizado, né, é presente. Sentir. Então, se nesse momento eu sinto uma revolta porque fui contrariado, justamente ou injustamente, logo a tentação é: quero voltar para casa, não quero mais fazer isso, não quero obedecer, não quero viver, não quero ver ninguém, não quero, porque eu estou sentindo. E é normal que sentimos. Graças a Deus temos essa não somos pedra, né? Não somos a árvore que ela vive, mas não sente. Nós sentimos também. Só que aí nós temos uma coisa a mais do que o sentimento. Nós temos a capacidade dada por Deus pela nossa alma de raciocinar, de pensar. Então, nesse momento, para que eu possa viver a vida fraterna, estou lá naquela fraternidade onde não sou compreendido, onde aquele amigo, entre aspas, não me deixa ler o jornal, me dá